Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor hoje para os nossos corações é Mateus capítulo 3, onde diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, ele era primo de Jesus, né? E ele foi levantado por Deus como mais um profeta, né? Mas um profeta específico que foi enviado à terra para preparar o caminho, preparar os corações, né, ali dos judeus para a chegada do Messias, que era o Salvador prometido por Deus no Antigo Testamento, né, aquela pessoa que chegaria até eles para salvar eles, né? Até então, eles interpretaram que Deus estava falando de uma salvação do domínio romano, né? Um rei, alguém como, por exemplo, o rei Davi. Mas na verdade, Deus não estava falando sobre esse tipo de salvação. Ele estava falando sobre a salvação das almas deles, porque durante todo aquele período, né? Todos aqueles anos que Deus cuidou deles e tirou do Egito e tudo mais, eles sempre se inclinaram a fazer o mal. E Deus tinha que estar constantemente cuidando, punindo, até que chegou um ponto que a maldade era muito profunda na terra, né? Muito mesmo. Era tão profundo a maldade e o pecado que a morte também era muito presente, porque onde há pecado, há morte, né? Então, como era um povo muito inclinado ao mal, então a morte também era presente. Os homens da época de Jesus viviam no máximo aí seus 40 e poucos anos e depois eles morriam, né? Então por isso que Jesus sempre falava, né, para cuidarem dos órfãos e das viúvas, porque existia muitas e muitas viúvas naquela época, né? Os homens eles não viviam muito tempo e as mulheres não podiam ser independentes como nós somos hoje, né? Muito pelo contrário, elas tinham que ser, tinham que ter algum parente, algum homem que quisesse cuidar delas, né? E então Deus prepara ali João Batista, traz João Batista à terra para poder preparar o caminho para Jesus, para quando Jesus chegasse e falasse com eles, que tivesse ali preparado o caminho, né? Então ele começa a batizar, falar para eles suas raças de víboras, né? Se arrependei, né? Arrependei-vos de todo o mal que vocês têm praticado, né? Porque o reino de Deus está próximo, né? O reino dos céus está próximo. No caso, Jesus ia vir, né? E ia levar. E aí, essas pessoas tinham que se arrepender e descer as águas, né? E serem batizadas. Porque, na verdade, o batismo, a própria palavra batismo não é aspersão, não é metade do corpo na água, né? É imersão, né? A palavra batismo significa imersão, imergir, né? Então tem que entrar mesmo dentro da água com o corpo todo e sair e por isso que eles eram batizados ali no Rio Jordão, né? Era necessário que eles afundassem. E tem a simbologia, né? No mundo espiritual de você morrer para sua velha natureza e você nascer de novo, né? E aí ele pega e batiza, né? E a palavra do Senhor diz assim, que João tinha suas roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão, né? Uma pessoa ela não tem como descer as águas se ela não entender
que ela pecou, né? E que ela se arrepende disso, né? Então eles iam até ele confessando os seus pecados e eram batizados, né? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir sim frutos que mostrem vosso arrependimento, né? Porque eles iam lá só de curiosidade, eles não queriam, eles achavam que eles não tinham que se arrepender de nada, né? Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, né? Ele está dizendo que toda pessoa que não produz bons frutos, ela é lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha, ou seja, os bons dos maus. Recolherá no celeiro o seu trigo, que são os bons, e queimará a palha no fogo que jamais se apaga, que são os maus. Amém? Hoje Deus quer nos falar que Ele já veio dessa época aqui, estava sendo preparado o caminho, né? Ele estava ali falando sobre o arrependimento e tal, mas já se cumpriu, né, o que tinha que ser cumprido. Então agora nos resta esperar que ele venha uma última vez, e dessa última vez que ele virá, ele vai recolher os bons para ele, né? Os que são filhos dele, os que se arrependeram, os que confessam que ele é o seu único Deus, né? E que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois a palavra diz que aquele que rejeita o Filho também rejeita o Pai, né? Então não adianta você crer só em Deus, você tem que crer em Jesus, que ele veio, né, para salvação e tudo mais. Então ele já veio, e quando ele voltar, não vai ter tempo de falar: Senhor, eu me arrependo, me leva, né? Ele vai levar os bons para ele e os maus vão ficar, né? Para passar todo o período de punição. Diz que não vai ter igrejas e o Espírito Santo não estará mais aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, tendo ele, a gente já vê a dificuldade que o ser humano tem, né? De ir pro caminho certo. Agora você imagina sem ele para convencer, né? Então, que nós venhamos a refletir hoje essa palavra do Senhor, que nós tenhamos o cuidado, né, de sermos também cristãos do bem, não só cristãos de fachada. Amém? O Eterno te ama.